Graça e paz. Amém? Boa noite, amados. Só orar primeiro. Pode fechar os olhos um minutinho, para que a gente possa agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu Espírito. Pai, a tua vontade, Pai, como o nosso irmão disse, é que nós cheguemos ao pleno conhecimento. Pai, não é só a tua vontade, mas o Senhor também nos instrui como fazer isso. Pai, eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço por esse povo, Deus. Pai, eu te agradeço por essa noite, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui entre nós. Pai, muito obrigado, Pai, porque essa palavra vai cair em bom solo e dará frutos a 30, 60 e 100 por um. Muito obrigado, Pai, porque nessa igreja o Senhor tem levantado um povo forte, Pai. Pai, que anda nas tuas verdades, que não negocia a tua palavra, Deus. Pai, que vê sinais, prodígios e maravilhas se cumprindo, Deus. Pai, pessoas daqui, Pai, cumprindo o teu ID. Pai, impactando as suas famílias, impactando esse bairro, impactando essa cidade, Deus. Muito obrigado, Pai, porque sempre, Pai, sempre onde a sua palavra foi pregada, Deus, o lugar não permaneceu o mesmo. Pai, muito obrigado, Pai, por causa dessa igreja, Pai, não haverá violência nesse bairro. Por causa dessa igreja não haverá divórcio nesse bairro. Pai, por causa dessa igreja não haverá viciados em drogas nesse bairro. Porque, Pai, a unção que escorre dessa igreja toca as casas, toca as famílias. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém. Boa noite, gente. Graça e paz. Eu não conhecia a música que os irmãos estavam adorando ao Senhor, mas me tocou bastante. Eu fiquei prestando atenção na letra, irmãos. Eu prestei bastante atenção ali no que falava no refrão. Sabe, amados, Jesus, as pessoas que não creem e olham para Jesus, vê nele um homem histórico, alguém que fez muita coisa, um homem bom, que deu bons exemplos. Mas graças a Deus que ele morreu e ressuscitou, porque tirou ele de um homem comum, irmãos, que o mundo olhava como um homem comum e nos fez redentor. Ele foi o nosso Salvador. Então, eu gosto de olhar da beleza do Evangelho, irmãos, porque foi a ressurreição de Cristo que nos reconciliou com o Pai. Amém, irmãos? E hoje eu quero falar um pouco, tempo que eu tenho, eu quero falar um pouco de uma matéria do Rema, que chama Caráter de Deus. E quando eu li a primeira vez, irmãos, o nome dessa matéria, Caráter de Deus, foi um negócio que me chocou um pouco. Irmãos, por que a gente entende de caráter? Caráter, segundo o dicionário, é qualidades. Eu tenho uma definição que eu anotei, irmãos, que diz o seguinte: é a firmeza e a coerência das atitudes. Caráter é aquilo que você fala com aquilo que você faz. Amém, irmãos? Esse é o caráter. Quando você fala que uma pessoa é bom caráter, é que ela segue uma coerência entre o que ela fala e o que ela faz. Se a pessoa fala o que faz certas coisas, ou prega certas coisas, mas no dia a dia ela faz coisas erradas, você vai falar, essa pessoa é um mau caráter. Então, por que é tão interessante, irmãos? E por que essa matéria, e essa foi uma das matérias que mais mexeu comigo no Rema. Tem algumas, né? Ao longo do ano, a gente é apresentado a várias matérias, mas tem algumas em particular que nos tocam. E eu tive duas, foi doutrinas básicas e caráter de Deus. Eu sempre pensei em conhecer Deus. Eu vou contar um pequeno testemunho, irmãos, e eu já vou ministrando junto para os irmãos entenderem. Se alguém me perguntasse assim, Bruno, por que vale a pena fazer o Rema? Eu vou te falar, porque vale a pena conhecer Deus. Irmão, se passar 2 anos e você sair com o teu coração pensando, eu conheci mais de Deus, já é o suficiente. Amém, irmãos? Aí eu falo assim, Bruno, mas eu conheço Deus, Deus é meu Pai. Amém por isso. Mas sabe que vale a pena conhecer teu Pai mais? Eu vou te dar um exemplo, irmãos, da minha vida pessoal. Eu sou de São Paulo, estou morando em Goiânia há 3 anos e meio. Vai fazer esse ano agora, completa 4 anos que eu estou em Goiânia, em julho. Meu pai mora em Goiânia. Meus pais se divorciaram, eu era muito pequeno. E meu pai sempre viajou e morou em vários lugares, casou novamente, tem outra família. Tenho irmãos maravilhosos, servos do Senhor. E eu acabei morando em outras cidades, cresci, fui trabalhando e a vida acabou colocando meu pai no norte do país e eu no sul do país. Irmãos, eu falava com meu pai todas as semanas. Sempre pegava o telefone e ligava para ele, pai, como é que o senhor está? O senhor está bem? Então, eu sempre tive um contato semanal com meu pai. Meus irmãos, muitas vezes nós temos um contato semanal com o nosso Pai Celestial. Não é assim? A gente vem no domingo, assiste um culto, vem na segunda ou vem na terça, assiste um culto.
mas é um contato semanal. Depois, irmãos, alguém vira para você e te conta, e como foi assim comigo. Quando eu me mudei para Goiânia, as minhas irmãs que conviviam com meu pai, elas falavam: olha, Bruno, o pai é assim, assim, assim. O pai tem essas características. A esposa do meu pai virava para mim e falava assim: Bruno, o seu pai, ele é assim, 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 ele tem essas características. Cada um que convive com meu pai em uma esfera vai falar para mim assim: Bruno, teu pai é assim, assim, assim. Mas você sabe, irmãos, que eu quero ter a impressão dele por mim mesmo? Você sabe que vale a pena você mesmo conhecer o teu pai e você ter a impressão dele? Eu não quero que eu conheça meu pai porque alguém contou do meu pai. Muitas vezes a gente gosta de ver pregadores famosos que vêm e contam e tem grandes testemunhos, e aquilo mexe com a gente. Mas sabe que vale a pena você ter um grande testemunho? Vale a pena, irmãos. Vale a pena você conhecer o teu pai, e quando alguém te perguntar: ei, como é que teu pai é? Você fala: meu pai é bom. Meu pai é bom. Mas quando ele é bom? Ele é bom em todo o tempo. E em todo o tempo ele é bom. Amém, irmãos? Vamos um pouco para a Bíblia. Queria que os irmãos abrissem Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Vou esperar os irmãos abrirem. Oséias não é um livro que a gente abre tanto, irmãos. Ele fica ali entre Isaías, um pouco depois de Isaías, profetas menores. Mas é mais fácil que Sofonias, irmãos. Amém? Mais fácil que Zacarias, então estou ajudando. Oséias capítulo 6, versículo 3. A palavra de Deus diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre todos nós como a chuva seródia que regra a terra. Amados, quando o profeta Oséias profetizou sobre isso, ele ainda não tinha uma ideia do que seria nem essa vinda e nem como seria o Messias. Ele tinha um vislumbre. Amém, irmãos? O livro de Hebreus, ele fala que aquilo que fala no Antigo Testamento é uma sombra de coisas que viriam a acontecer. Obrigado, Diego. É uma sombra de coisas que viriam a acontecer. Amém? Mas ele tinha uma certeza. Aliás, ele tinha duas certezas. Primeira delas, tem que conhecer o Senhor. Segunda delas, ele virá. Ele tinha essas duas certezas. E para ele bastava essas duas certezas. Porque ele falava: se eu conhecer, eu vou saber quando ele vem. Amém, irmãos? Por isso é tão importante, amados, que a gente conheça de fato quem é o nosso Deus. Quem é o caráter do nosso Deus. Como o nosso Deus se move, irmãos. Porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa. Dá licença só um minutinho. Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava passando uma situação. E ela falou: Bruno, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso e Deus está fazendo aquilo? Eu falei: minha irmã, senta aqui, vamos conversar um pouco. E quando eu comecei a conversar com ela, irmãos, a maioria das coisas que ela estava passando era fruto de coisas que ela mesma fez. Amém, irmãos? Ela escolheu alguns caminhos errados e estava sofrendo a consequência por aquilo. E ela não estava olhando de fato para a situação, mas estava olhando para Deus como Deus o causador daquilo. Falei: deixa eu te contar, Deus é a teu favor. Porque, irmãos, vocês concordam comigo que a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não está escrito isso em Romanos? Amém? Isso é um versículo poderoso, irmãos. A gente pensa o seguinte: se Deus está jogando no meu time, irmãos, é igual você ter Cristiano Ronaldo e Messi no seu time de futebol. Irmão, você tem esses dois no seu time, quem é que pode ganhar de você? Amém? É isso que Paulo fala: olha, nem altura, nem porvir, nem espada, nem tribulação, nada disso vai nos separar do amor de Deus. Porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Agora pense o seguinte: se Ele é contra nós, quem é por nós, irmãos? Não tem jeito, né, irmãos? Então, por isso que é importante, irmãos, a gente conhecer o caráter de Deus, né? Quem aqui é casado, que está aqui essa noite? Vocês são marido e mulher, vocês marido e mulher, vocês marido e mulher, vocês também. Se eu falar para você, como é teu nome, perdão? Ana Cristina, como é teu nome? Se eu falar: Ana Cristina, o Wilton fez isso de errado, você nunca me viu, amém? Mas se eu falar que o Wilton fez isso de errado, você vai olhar e vai falar o que para mim? Mentira. O caráter do Wilton que eu conheço provavelmente não fez isso.
tem algum mal entendido nisso. Concorda comigo? Porque você conhece ele. Então, uma pessoa estranha te falando que a pessoa fez, que o Wilton fez isso, você vai falar: primeiro eu vou conferir com o Wilton, porque o caráter dele me diz que ele é diferente do que ele está fazendo. Amém, irmãos? Por isso, amados, é tão importante, porque quando a gente conhece alguém, eu trabalhei muitos anos, irmãos, com a minha esposa, na mesma empresa, e a gente trabalhava em umas salas próximas. Amados, quando ela andava no corredor próximo da minha sala, pela pisada do salto, eu falava: Camila está passando. As pessoas brincavam comigo: isso tudo é medo, Bruno? Eu falei: não, não é medo não, é porque eu conheço a minha esposa de ter intimidade com ela. Então eu conheço como ela pisa no salto. Irmão, você sabe que Deus quer que a gente conheça Ele dessa forma? Ele quer que a gente chegue nos ambientes e a gente fala: isso é Deus, isso não é Deus. Isso é Deus, isso não é Deus. Sabe, amados, Jesus, quando ele andou na terra, Jesus, ele é a manifestação de Deus. Jesus é aquilo que mostra, e eu vou pegar alguns versículos para mostrar isso. Na antiga aliança se tinha uma dúvida do que era Deus, mas Jesus veio e deixou bem claro o que era Deus. Jesus chegou ao ponto de dizer o seguinte para os discípulos dele: ele falou: olha, Mateus 6,36, ele falou: você está vendo os pássaros? Vocês estão vendo os pássaros? Eles não plantam, eles não cegam, eles não põem em celeiro, todavia Deus cuida deles. Por acaso não vai cuidar assim de vocês? Jesus começou a mostrar com coisas naturais quem era o Deus que nós devíamos buscar. Abram comigo, irmãos, por favor, livro de Hebreus, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz o seguinte, irmãos, vou esperar que tem alguns irmãos abrindo ainda, para vocês poderem acompanhar todos. Hebreus 1, versículo 1 e 2 fala assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Amados, vocês concordam que quem falou muitas vezes e diversas maneiras quer ser ouvido? Vocês concordam comigo, amados? Alguém que está falando muitas vezes e de forma diferente está querendo ser ouvido? Mas ele continua: por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Sabe, amados, eu gosto muito de pensar, e eu falo que eu sou um pregador da graça. Não tem nenhum tema na Bíblia que me chama mais atenção do que a graça. Eu realmente, assim, eu me emociono em pensar no que Deus fez por nós, amados. De como Deus nos atraiu. E a graça, amados, ela mexe com todo o senso humano de merecer alguma coisa, né? Se você for para qualquer religião, irmãos, qualquer outra diferente do cristianismo, ela vai te falar: faça tal coisa e você vai ser aceito. Qualquer outra. Se você for no budismo, ele vai falar: dê 8 passos. Assim, se você for seguir Maomé, vai te falar: faz isso daqui. O próprio judaísmo diz: obedeça a lei e você vai ser aceito. A graça é o contrário. A graça fala: vem, não importa o que você fez. É totalmente diferente, irmãos. A graça é um amor incondicional de Deus. E tem uma metáfora, tem uma parábola que eu gosto muito, irmãos, de pensar como Deus quis se comunicar com o homem. Alguém aqui tem aquário em casa? Quem tem aquário? Irmão, tem aquário. Alguém? Tá vazio, mas tem um aquário. Meu cunhado, irmãos, tem um aquário em casa. Eu acho que agora ele está querendo vender o aquário dele, mas ele tem um aquário. Irmão, geralmente, o que é o aquário? Como que é uma relação do aquário? Porque assim, quem tem gato, cachorro, chega e brinca com o bicho. Mas a gente acha que o peixe é parecido com o cachorro. Não é, irmãos? Eu acho. Eu olho para o peixe e falo: eu vou brincar com o peixe. Mas o peixe está ali dentro daquele aquário. De repente chega uma criatura gigantesca perto dele, falando com ele, batendo no vidro. O que o peixe faz? Se esconde.
morre. Aí de vez em quando, você vai lá uma vez por dia e põe comida. Aí o peixe deve olhar e falar assim: graças a Deus ele não me matou e ainda me alimentou. Vamos pensar que se o peixe pensasse, irmãos, é isso que passaria na cabeça do peixe. A nossa relação com Deus, ou a relação na antiga aliança, era exatamente essa, irmãos. Deus como alguém muito grande, porque na Bíblia fala que quando Deus falou no monte para Moisés, só a presença de Deus chegando, o povo se assustou de tal maneira que falou: Moisés, vai você e fala com Deus, deixa a gente aqui. A Bíblia diz que o espetáculo era tão terrível que até os animais fugiram. É mais ou menos isso, irmãos, que acontecia na antiga aliança. Deus de vez em quando aparecia, falava com o homem, todo mundo morria de medo e agradecia por não ter sido morto, e ainda era alimentado. Vocês concordam com essa relação? Irmãos, o que é o cristianismo? É Deus virando um peixe e entrando dentro do aquário. É isso que é o cristianismo. Deus virou um peixe, entrou dentro do aquário e falou: agora eu vou conversar com você de igual para igual. Acabou o medo. Deus entrou dentro do aquário. Por isso, irmãos, que quando nós olhamos para Jesus, é tão maravilhoso a ideia de Deus querendo se revelar ao homem. Porque ele falava assim: eu aqui sou santo, o homem por causa da queda é pecador, não tem como ter relação, não tem como ter intimidade. O homem está muito distante, o homem está dentro de um aquário e eu estou fora. A minha misericórdia vem e alimenta o homem uma vez por dia, mas eu não posso tocar no homem, eu não posso falar com o homem, eu não posso escutar o homem de igual para igual. Se a gente lê na antiga aliança, amados, o homem para poder, o sacerdote para poder se aproximar de Deus, era uma vez por ano, porque entrava no santo dos santos, morrendo de medo de morrer, limpo de todos os pecados. Ele tinha que fazer aspersão pelo pecado de todo o povo. Isso o livro de Hebreus deixa claro. Era uma relação, irmãos, de quase assim, um peixe olhando para um homem dentro do aquário. O cristianismo, ele vem, irmãos, e reestabelece a ponte com Deus. Amém, irmãos? Eu gosto muito quando a Bíblia fala, amados, que quando Jesus morreu, o véu, o que era o véu? Era o que separava o santo dos santos do restante do templo. A primeira coisa que aconteceu, irmãos, foi o véu se rasgando de cima a baixo. Amém? O que isso representa, irmãos? Foi Deus que foi lá e rasgou e falou: agora a gente pode estar juntos mais uma vez. Por isso, irmãos, como eu disse, eu sou um pregador que gosto muito de falar da graça. Amém, irmãos? A graça é o que me chama mais atenção no Evangelho. Por isso que muitas vezes eu fico olhando para as pessoas e fico até um pouco inconformado, pastor, quando as pessoas tentam se relacionar com Deus através de outras pessoas. Sabe, veja bem, não tem nada de errado você buscar o seu pastor, o seu líder, uma pessoa mais madura espiritualmente, para te pedir conselhos. Não há problema nenhum nisso, é bíblico isso. Não há problema você procurar essas pessoas para fazer uma oração para você, para crer com você em um momento específico. Qual é o problema? É você viver dessa forma. Viver dessa forma de fato é um problema, porque Deus quer falar diretamente com você. Amém, irmãos? Hoje uma irmã, uma pessoa da minha família, me mandou uma mensagem. Ela está passando por uma situação, ela não mora em Goiânia, e ela, querendo uma resposta de Deus, ela falou: olha, Deus me falou isso, mas ora você para ver o que Deus te fala. Eu falei: não, eu não vou orar, porque Deus não vai falar comigo a respeito do teu problema. Não funciona desse jeito. Jesus morreu, não foi para você me buscar, foi para você buscar Ele. Não foi para me buscar, não foi para você ter um pastor de estimação, que você liga e ele resolve os teus problemas. Não é isso, irmãos. Graças a Deus, irmãos, isso não acontece em Goiânia, amados, só fora de Goiânia. Amém, irmãos? Você não vê isso aqui em Goiânia. Goiânia está livre disso. Amém, irmãos? Mas Deus, vocês imaginam o seguinte, irmãos: Deus entrou num aquário. Vamos voltar para o meu exemplo, irmãos. Deus entrou dentro do aquário. Aí você chega para outro peixe e fala: ei, vai lá e fala com aquele peixe lá. Por quê? Porque aquele peixe é especial, você é um peixe especial, você passa o dia dentro do aquário perto dele. Ele falou: não, mas ele entrou no aquário para falar com você. Não, vai lá e fala você para mim. Fala para ele que eu estou precisando disso aqui. Vai lá você direto e fala. Amém, irmãos? Mas como é que a gente vive isso, irmãos? A gente só vive isso conhecendo.
A gente só pode viver isso, amados, conhecendo quem é o nosso Pai. Então, por isso que eu sempre falo, amados, se o Rema deixou alguma marca na minha vida, ou criou algo especial para mim, foi justamente a capacidade de conhecer quem era Deus, irmãos. Eu estou falando isso do Rema, irmãos, como o nosso irmão falou, e mesmo sendo do Verbo da Vida e fazendo parte, do Rema, eu sempre falo isso, mas não é porque é a placa do Rema não, irmãos, é porque é a exposição à palavra que o nosso irmão falou. Irmãos, não tem como você ser exposto 3 vezes por semana à palavra e não mudar a sua vida. Amém, irmãos? O Rema é uma escola interdenominacional, a gente não quer que ninguém saia daqui para ir congregar lá no Verbo da Vida, não é a nossa intenção de maneira nenhuma. Nós queremos que vocês aprendam lá e mudem a cidade aqui. É isso que é a intenção, irmãos. Então, por que eu falo que eu sempre aconselho pessoas, e muitos amigos meus já fizeram, estão fazendo Rema? Porque eu sempre falo, se você não conhecer com quem você está se relacionando, você vai ter problema no relacionamento. Sabe, amados, eu sou casado há 9 anos, graças a Deus. Graças a Deus, tenho uma esposa que eu sou apaixonado por ela, está viajando hoje. Mas quando nós fomos casar, irmãos, a gente se conheceu, cada um morou fora, ela morou nos Estados Unidos, eu acabei morando fora também, a gente tinha uma paixão, nós não éramos crentes, amém? Então nós não procedemos certos, nós conhecemos no mundo, depois nós nos convertemos, e a gente foi morar juntos sem se conhecer praticamente, irmãos. E eu lembro, irmãos, que a gente teve um dia um desentendimento, e minha esposa começou a chorar, eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, eu não sei se você gosta de frango frito ou assado, eu não sei se você gosta de azul ou marrom, aquelas crises de mulher, né, irmão? E eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, a minha esposa não me conhece. A minha esposa não me conhece. Então nós tivemos que passar algumas coisas no nosso relacionamento, até nós entendermos, irmãos, que hoje, como eu disse para os irmãos, da forma que ela pisa no chão, eu falo, ela está chegando. Mas por quê? Porque a gente passou a ter intimidade. A gente passou a encontrar todos os dias e conversar. Amém, irmãos? Tem dia que a gente está assistindo uma televisão, alguma coisa, a gente fala, vamos bater um papo um pouco, desliga. Às vezes eu faço viagem, a família dela mora em Curitiba, irmão, são 14 horas de carro de Goiânia até lá. A gente vai conversando praticamente às 14 horas, porque nós temos intimidade. O assunto não acaba. Às vezes eu me pergunto e falo, alguns jovens, eu e minha esposa, nós lideramos os jovens, e alguns jovens me procuram e falam assim, mas eu não sei o que falar com Deus, eu falo 15 minutos e acaba. Alguém já passou por isso, irmãos? Todo mundo já passou por isso. Eu falo, é que você não está vendo ele como um amigo ainda. Porque eu tenho certeza que com os teus amigos você conversa 3, 4 horas, o assunto não acaba, é WhatsApp, é telefone, não é assim? Quando a gente está apaixonado, então, irmãos, quando a gente está começando a namorar, meu Deus do céu, não, desliga você. Para desligar é quase 50 minutos, não é, irmão? Até conseguir desligar, até que alguma hora eu falar, tá bom, vai, desligo eu. E por que com Deus, que a gente chama de Pai e ama, a gente não consegue conversar? Porque a gente não conhece, irmãos. Então, a ideia, amados, do caráter de Deus, e essa é uma das matérias, é entender Deus desde o Antigo Testamento e entender que Deus sempre foi bom. Sabe, como eu disse para os irmãos, eu gosto muito de olhar, irmãos, no Antigo Testamento e achar Jesus no Antigo Testamento. Tem uma passagem que está no final do livro de Lucas, que ele conta sobre 2 discípulos que foram pelo caminho de Emaús, e eles, depois que Jesus crucificou, e Jesus aparece para eles no caminho e começa a conversar com eles, e Jesus fala, cara, por que vocês estão tristes? Eles falam, não, você não está sabendo, cara, só você em Jerusalém não sabe o que está acontecendo, que mataram Jesus, o Filho de Deus, e eles começam a falar, e Jesus fala, mas cara, vocês não conhecem o que a Bíblia dizia que ia acontecer? E eu acho maravilhoso que a Bíblia diz o seguinte, que desde de Moisés, passando pelos profetas, Jesus explica onde ele está. Aí eu tenho certeza que Jesus falou, lembra quando aparecia José? Era eu. Lembra quando apareceu Esther? Era eu. Lembra quando Davi venceu o gigante? Ali também era eu. E Jesus foi mostrando a revelação dele, a revelação dele, a revelação dele. Tanto que depois aqueles jovens, quando Jesus vai com eles e ora para e parte o pão, fala que o coração ardia enquanto Jesus falava. Porque Jesus mostrou para eles que ele sempre foi bom. Amém, irmãos? Eu já vou encerrar, irmãos, mas já tem uma passagem que eu gosto muito, que está no começo do Evangelho de João, quando Nicodemos busca Jesus. Vocês todos conhecem essa história.
Jesus começa a fazer boas coisas, e aí Nicodemos, que era um dos sacerdotes, ele busca, um dos fariseus, ele busca Jesus à noite, porque ele tem medo de ser visto durante o dia conversando com Jesus. E eu gosto muito, irmãos, da forma que ele procura Jesus. Ele fala: olha, você só pode ser de Deus, porque ninguém faz essas coisas se não for de Deus. E ali, irmãos, quebra um bezerro sagrado que a gente acaba tendo, porque muita gente acha que Deus se converteu no Novo Testamento, não é? A gente acha que Deus era mal pra caramba, de repente Deus ficou bom, né? Quando chegou o Novo Testamento, a gente falou: agora Deus se converteu, Deus ficou bonzinho. Nicodemos, ele mostra pra gente que Deus sempre foi bom, porque ele olha para Jesus, vendo Jesus curando, abençoando, ressuscitando, livrando as pessoas, aliviando o cansaço das pessoas, e fala: olha, quem age dessa forma só pode ser de Deus. Ele não olhou e falou: isso aqui é de Satanás. Ele olhou para Jesus e viu o comportamento de Jesus e falou: isso aqui só pode ser Deus. Que Jesus quando ele chega até um ponto nele, ele fala assim: como é que faz para eu entrar nisso aí? Jesus fala: olha, só se você nascer de novo. E aí Nicodemos fala, né, extremamente inteligente, ele vira para Jesus e fala: mas como é que eu posso, já sendo adulto, entrar no ventre da minha mãe? Ele falou: Nicodemos, você é mestre da lei e não sabe essas coisas? O que é nascido da água é da água, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus explica para ele que era necessário nascer de novo, coisa que ele só foi entender quando Jesus morreu e ressuscitou. Mas, irmãos, ele era um homem estudioso da lei, e quando ele viu os sinais de bondade, ele falou: isso é Deus. Então nós hoje, irmãos, na nova aliança, nós não podemos nos permitir, irmãos, a gente não é justo com Deus não conhecê-lo. E quando eu digo conhecê-lo, irmãos, é através de fato de uma escola igual Rema, é através do estudo da Bíblia, é através da busca de tirar, irmãos, tempo para gastar com Deus, intimidade com o Senhor, amados. Sabe, eu falo isso, e a gente vai ter agora um acampamento dos jovens da nossa igreja, onde o tema é intimidade. E eu sempre falo isso para os jovens, eu falo: se vocês tiverem intimidade com Deus e conhecer Deus, nada mais te abala, irmãos. Nada mais te abala. Porque quando você passar, não estou dizendo, irmãos, que nada ruim vai vir contra você. Não é isso que eu estou dizendo. Amém, irmãos? As tribulações, irmãos, elas são bíblicas. Jesus falou: olha, vocês vão ter tribulações. Mas o que ele falou? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, irmãos, se nós não conhecemos o caminho para vencer o mundo, a gente vai vencer? Não tem como, irmãos. Então, a ideia, irmãos, de Deus é se revelar para nós, para que nós possamos conhecê-lo. E aí sim, quando coisas se levantarem contra nós, a gente fala: olha, isso aqui não é Deus, mas Deus não está contra mim, Deus está ao meu favor, e eu vou vencer isso aqui. Amém, amados? Eu já estou no meu tempo estourando. Queria chamar o Diego aqui na frente, que ele vai dar alguns avisos. Amados, isso é só uma pitadinha do que é a aula Caráter de Deus. Amém, irmãos? Tem muito mais coisa. O Rema tem muito mais coisa para oferecer para os irmãos. Tem matéria sobre fé. Não é um curso de teologia propriamente dito. É um curso de teologia, porque teologia é o estudo de Deus, mas não é nos moldes que alguns cursos são por aí. Você provavelmente, irmãos, não vai aprender nada de grego, nada de hebraico, mas se você aprender a andar por fé, já vai ser o suficiente. Amém, amados? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Paz do Senhor, amados, tudo bem? Graças a Deus, né, por essa palavra que nos enche, que é vida dentro de nós. E em relação ao Rema, amados, alguns podem até se questionar assim: mas talvez não seja para mim, talvez não seja esse o tempo, talvez eu não tenha condições de pagar as mensalidades. Mas esse é o momento da gente agir em fé, né? De dar o primeiro passo. Nós aprendemos que o primeiro passo, ele sempre é nosso, né? O primeiro passo, ele sempre é um passo de fé.
E depois Deus pega junto e as coisas vão se resolvendo. E você chega no fim, você chega no propósito que Deus designou para você. Cada um de nós temos um chamado desde o ventre, que ele é específico para cada um, né? Que só você pode realizar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. E a gente só vai entender a plenitude desse chamado se nós buscarmos mais na palavra. Porque o Senhor, nós aprendemos na palavra, que Ele não se inclina a nós, Ele não vem até nós, até que nós vamos buscá-lo. A palavra diz que nós buscamos o Senhor e Ele se inclina até nós, né? Então o primeiro passo é nosso, de buscar conhecer esse Deus que nos tirou de um reino de trevas e nos colocou no reino do seu amor, né? Que nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. E hoje nós temos sim uma bendita esperança, e nós sabemos, porque nós sabemos, é a testificação do Espírito dentro de nós, que nós vamos para junto do Senhor, e nós temos essa certeza, nós não duvidamos, nós sabemos que nós estamos salvos, porque o Espírito fala dentro de nós. E dentro do Rema, amados, são 12 matérias em cada ano. E dentro dessas 12 matérias, por exemplo, nós vamos estudar o livro de Gálatas, nós vamos estudar o livro de Atos, nós temos uma matéria chamada unção, para entender como que a unção funciona, para nós entendermos que existem 3 tipos de unção. Existe uma unção específica para um momento, existe uma unção individual que vai sobre uma pessoa, mas também existe uma unção coletiva, que age no meio da igreja no momento coletivo, e isso depende de todos nós, e nós vamos entender mais, porque nós só conseguimos desfrutar daquilo que nós entendemos, daquilo que nós conhecemos. Hoje, por exemplo, se você tiver R$1 milhão em uma conta disponível para você sacar, só que você não sabe que esse dinheiro está lá para você, você nunca vai pegar esse dinheiro. Ele já está lá disponível para você. E é assim que Deus diz na sua palavra, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então aquela bênção, ela já está feita. Nós aprendemos, amado, que Deus, Ele não vai fazer. Deus, Ele não vai se levantar para fazer aquilo que você está precisando. Amado, Ele já fez. Já está pronto. É você que tem que se levantar e buscar aquilo que Deus já preparou para você. Já está pronto. É você que vai entender como chegar num fim proveitoso. E é isso que o Rema traz. Ele leva homens e mulheres ao pleno conhecimento da palavra, com revelação. E isso é tão diferente, amados, é uma coisa que só você vivenciando, só você indo, mesmo que numa aula experimental, mesmo numa aula demonstrativa, para você perceber como que funciona. Aquele versículo que nós sabemos de cor, e até o mundo sabe de cor. Até o mundo sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a revelação, quando ela vem sobre esse versículo, você se questiona assim: meu Deus, isso estava na Bíblia desse jeito? Esse versículo eu sabia ele de cor desde a minha infância, mas não era assim que eu via. É desse jeito que funciona, quando vem a revelação sobre a palavra. Você entende aquilo que realmente Deus colocou a inspiração no homem para escrever na palavra dele. E nesses 2 anos, amados, são transformações, como o Abdeir muito bem falou. Não tem como, querido, você passar por 1 ano, 2 anos, recebendo palavra, recebendo aquilo que vem direto de Deus, porque a palavra do Senhor, ela cumpre o propósito que ela foi designada. Então ela vai entrando em você, as sementes delas vão sendo plantadas no solo do seu coração. E não tem como você não ser transformado, porque você é impactado por essa palavra que é o próprio Deus. E nesses 2 anos, as vidas são transformadas, chamados são confirmados, amados, chamados são revelados. Muitas vezes pessoas que não sabem o seu chamado, não sabem aquilo que foi designado por Deus para você fazer, elas entendem através da palavra e com revelação aquilo que Deus designou para você.
É um tempo maravilhoso, querido. Nós vamos estar ali no fundo para esclarecer mais as dúvidas, falar sobre as mensalidades, sobre os professores, horários. Então, mesmo que você não vá fazer, chegue ali e converse com a gente, tire algumas dúvidas, porque muitas vezes, amado, nós recebemos palavras, nós recebemos, por exemplo, às vezes numa ministração de família, ou numa ministração de jovem, às vezes você não era casado, e existem cultos para casais, né? Nós incentivamos que pessoas vão em culto de casais, por quê? Porque você vai se casar um dia, amado. Aquela palavra ela não pode ser para você naquela hora, mas Deus pode te usar com aquela palavra para uma outra pessoa, né? E você pode ser canal de bênçãos, levando essa palavra. Alguém pode questionar, e você vai saber como instruir e conduzir essa pessoa até o rema. Eu agradeço a BDI, ao pastor da igreja, muito obrigado, viu, amados? Irmão, só para complementar um pouco mais, vou falar como é que eu conheci o Rema, né? Meu irmão lá em Brasília, ele é da Igreja Verbo da Vida de lá. Então lá ele fez o curso, ele e a esposa dele. E ele vivia falando para mim: Bida, faz o Rema. Chegou aí em Goiânia a escola, faz aí. Que ela aqui em Goiânia tem uns 5 anos, né, Diego? Uns 4 anos, por aí. Faz o Rema aí. Eu falei: não, Júnior, não preciso disso não. Não, mas faz, vai lá, experimenta. Eu não quero. Vou falar para ele: eu não quero, Júnior, eu não quero fazer. Eu não preciso. Lá na igreja eu já ensino, já estou aprofundado na palavra, não tenho necessidade disso. Aí ele partiu para o lado de quem? Para convencer a Keila. Aí partiu para o lado da Keila, foi indo, a Keila falou: tá bom, Júnior, vamos fazer. Aí a Keila chegou em mim e falou: Bida, vamos fazer. E eu, como eu sempre quis ter uma esposa do meu lado, no ministério, na igreja, e a Keila não era tão assim apegada embora estivesse na igreja, mas ela não era tão mergulhada na palavra, vamos dizer assim, né? Ela não era tão firmada na palavra. E eu falei: rapaz, eu vou fazer por ela. Vou fazer para ver se ela muda. Vou fazer porque eu quero ver minha mulher mudada, eu quero ver minha mulher transformada. E aí nós fomos. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Para um casal é muito bom. Porque tem cursos de casais, mas são 2 dias, 3 dias, aquilo ali vem, impacta, daqui a pouco a pessoa já esquece aquelas coisas que aprendeu ali. Mas você 2 anos, você e sua esposa, ou você e seu marido, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo sobre Deus, aprendendo a seu respeito, as coisas vão mudar completamente dentro da sua casa. Completamente. A minha casa mudou completamente. A minha família mudou completamente depois que aquele e eu fizemos. Então, assim, por quê? Por causa da unção que nós recebemos lá. Cada professor que chega lá, irmãos, os professores vêm, a maioria vem de fora. E cada um vem com uma unção diferente. Vem profetas, que aquele já chega derrubando tudo, quebrando tudo. Então, você não pensa que você vai chegar lá e ficar naquela aula monótona, aquela coisa sem graça. Não é assim. Não é um curso de teologia. Eu vou te falar, não é um curso de teologia. Não precisa pensar que você vai aprender sobre exegese, sobre aquelas matérias enjoadas, que não é. É uma coisa completamente prática. É algo que vai direto no seu coração. A unção daqueles professores que Deus derrama sobre eles vem para cima de você. E elas a unção força o seu caráter a ser mudado. Então, assim, eu entrei pensando uma coisa e saí completamente com a minha mente mudada a respeito do que é o curso. Por isso que eu indico para todo mundo. E eu falo para todo mundo: faz. Porque é muito bom, irmãos. É muito bom. Quem está fazendo, não quer parar de ir. Pergunta a Renato, o Luiz e a Leila que estão fazendo, se eles não estão doidos para voltar às aulas logo. Porque a gente fica. As férias, que são 3 meses no final do ano, você fica desesperado para voltar. Porque você acostumou tanto com aquilo, você não tem vontade de faltar, irmão. Você não tem vontade de faltar. O dia que você falta, você fala: nossa, lá deve estar pegando fogo. Porque lá o fogo desce, irmãos.
lá o fogo desce. Eu sei que às vezes para alguém que tem uma condição financeira um pouco ruim, pesa, porque a mensalidade lá esse ano era 200 e pouco, né, Diego? Acho que era 200 e pouco, 245, mais ou menos assim, a mensalidade. Então, às vezes para um casal fica pesado fazer. Mas a Bárbara, que é a diretora lá, ela vai disponibilizar algumas bolsas para nós. Só que para isso ela vai ter que ter uma reunião agora dia 1º de março lá, para ver se vai conseguir essas bolsas, porque depende da sede. Então, a gente precisa, quem quiser tentar, dê o nome para o Diego ali no final. Fala: Diego, eu quero, mas eu quero tentar com a bolsa. Eu quero para mim, quero para o meu marido. Tem algumas pessoas que não estão aqui que falou que quer, nós vamos dar o nome delas ali também, certo? Então, assim, eu falo para vocês, irmãos, invistam na vida de vocês. Não é um custo, é um investimento que você está fazendo. É um investimento na sua vida. Você pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada mais e mais. E quando acabar lá, você vem para cá e aqui a gente vai continuar. Amém? Aqui a gente tem esses cultos de terça-feira, que é culto da palavra. Aqui a gente é 1 hora de palavra, 1h15 de palavra aqui, onde a gente está dando continuidade às coisas que aprendeu lá. Eu tenho certeza que quem está vindo está gostando, né? Tenho aqui algumas irmãs, alguns irmãos que têm vindo, têm gostado, têm aprendido, né? E têm realmente sido transformados pela palavra de Deus. Não sou eu, é a palavra de Deus. Não é o rema, é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. Amém? Então, casais que queiram fazer, façam. Experimenta. Faz o primeiro mês para você ver. Experimenta. E você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Amém? Teve uma professora que veio de Maceió, foi a primeira professora. Ela deu a matéria Realidades da Nova Criação. Pensa numa mulher, ela teve que ir na nossa igreja, Zuleika. Irmãos, quando ela me fez apaixonar pelo rema, pela palavra. Todos os alunos que estavam lá, que éramos quase 100 na primeira matéria, todos ficaram encantados. E eu pensava assim: realidade da nova criação, o que será que é isso? Vai falar da realidade das árvores, do céu? O que será que é? Não, é realidade minha. Que eu sou nova criatura. Quem eu sou em Cristo. E aquela matéria mexeu muito comigo. Porque eu não sabia aquelas coisas que foram ministradas ali. E falando sobre você, você em Deus, você é isso, você em Deus, você é aquilo, por isso. E você, rapaz, irmãos, é uma bênção. Uma outra matéria que muito mexeu comigo foi do professor Albério de Anápolis, que foi fruto do Espírito. Pensa numa matéria, irmãos, que eu falei: gente, eu preciso. Quer dizer que eu tenho esse fruto? Quer dizer que eu tenho paciência? Quer dizer que eu tenho amor? Que eu sou alegre? Quer dizer que eu tenho bondade dentro de mim? Mas eu aprendi que ninguém é bom senão Deus. Como é que eu sou bom? Porque na nova criação você recebeu o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é bondade. Então você agora tem que deixar esse fruto crescer na sua vida. E essa bondade se exteriorizar através de você. Fruto nenhum nasce assim, nasceu. Não é assim? Todo mundo que aceita Jesus, que entra na igreja, irmãos, ele recebe o fruto do Espírito. Só que esse fruto começa com um brotinho. Ninguém é transformado quando aceita Jesus. A transformação é aos poucos. É a partir do momento que esse fruto que o Espírito Santo colocou dentro de nós vai crescendo dentro de nós. É um fruto só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então tudo isso você tem. Então lá eles ensinam você a agir de acordo com o seu fruto, com o fruto do Espírito que está em você. Que agora você não pode falar mais assim: não tem paciência. Agora você tem, você precisa usar. Eu sou uma pessoa que eu não sou mansa. Não, agora você é manso. Agora você tem que agir em mansidão.
Eu não consigo amar fulano de tal. Consegue, você tem o amor de Deus derramado no seu coração. O próprio amor ágape de Deus está derramado no seu coração. Romanos 5:5. Então a gente começa a descobrir coisas que muitas vezes a gente não sabia a nosso respeito. E isso vai gerando fé que nós somos daquela maneira. E a gente começa a ser transformado. Amém? Então eu falo para vocês, irmãos, façam. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Coloca a sua fé para funcionar. Nós tivemos alunos que acho que pagaram pouquíssimas mensalidades, pouquíssimas, mas concluíram o curso. Como? Pela fé. Tem aluno lá na época da crise, que aluno ficou não sei quantos meses devendo. Sabe o que aconteceu? A turma se juntou, fez a vaquinha, pagou a mensalidade daquelas pessoas. Elas se formaram. Mas por quê? Persistiram. Não, elas falavam assim, não, eu vou fazer, eu vou formar. Eu estou sem dinheiro, mas eu vou formar. Não sei como Deus vai fazer, mas eu vou formar. E formaram. Fé, irmãos. O justo vive pela fé. Você não vive do seu salário. Você não vive daquilo que você vê. Você vive pela fé em Deus. Amém? Então, por isso que a palavra fala, tende fé em Deus. Para de ter fé em você e comece a ter fé em Deus. Amém? A graça é isso. É você se humilhar e Deus crescer em você. E o Senhor, irmãos, vai fazer milagres na sua vida. Talvez você está aqui falando assim, mas isso aí tudo é merchandise. Não é. Isso tudo é propaganda. Não é. Vou falar para você, às vezes você está duvidando. Faz um mês. Depois você me conta. Amém? Vamos ficar em pé? Deus, nós te louvamos, nós adoramos ao Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, que cada um que aqui está, Pai, possa ter sido tocado pelo teu Espírito nessa noite. Que a unção do Senhor, Deus, possa ter alcançado a cada um que aqui está. Deus, nós declaramos nessa noite que vidas vão se levantar a cada dia para o teu ministério, para desempenhar o chamado que o Senhor tem. Sim, Deus, vidas vão se levantar para serem diferença nesta cidade, para serem diferença, Deus, onde quer que eles forem. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós cremos em homens e mulheres de Deus, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de amor, tendo o caráter de Deus. Sim, Deus, nós cremos que nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. E a tua palavra, Deus, em nossos corações traz vida, e traz vida em abundância para cada um de nós. Que possamos, Deus, conhecer e prosseguir em te conhecer. Que possamos a cada dia ter mais fome e mais sede do Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite. Amém. Amém? Então quem tem interesse, procure ali o Diego ali atrás, mais a Thaís, fale com eles, para eles poderem estar explicando mais para vocês a respeito do curso. Deus abençoe cada um.